Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro. A igreja celebra a festa de São Francisco de Sales. Ele viveu de 1567 a 1622. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, Jesus pôs-se a ensinar, e muitas pessoas estavam em torno de onde ele estava. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora. Alguém aproximou-se de Jesus e disse-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus olhou para aquele que disse e perguntou-lhe: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os discípulos que estavam em torno dele, respondeu: Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vemos um fato curioso nesse Evangelho de Marcos, porque nós podemos presenciar a originalidade e também a natureza de uma nova família que Jesus quer formar, que Jesus quer iniciar. Uma família que não vem mais pelo sangue, que não vem mais também pelos interesses pessoais, mas de Jesus que o membro da sua família, a partir desse momento, é aquele que faz a vontade do Pai. Nós conhecemos a realidade das famílias. E nós percebemos que uma família, por exemplo, não faz-se somente pelo laço sanguíneo. Há muitos irmãos que não se consideram parte da família, pois duas características são importantes para a edificação de uma família, porque a família não nasce pronta. O sentimento de pertença e também a corresponsabilidade. Quantas vezes eu já ouvi o filho dizendo para o pai ou para a mãe: Eu não pedi para nascer. E já que vocês me colocaram no mundo, então agora vocês têm que cuidar de mim e me alimentar até o fim. Ou quantas famílias que vocês conhecem onde os irmãos não manifestam nenhum vínculo afetivo, nenhum vínculo de proximidade, de corresponsabilidade e nem de sentimento de pertença. E em muitas casas a gente vai percebendo que os filhos desenvolve mais uma cultura de utilitarismo da família do que de responsabilidade ou corresponsabilidade. Assim, então, hoje nós percebemos Jesus dando início à sua nova família espiritual. Porque os vínculos que vão formar a família de Jesus a partir desse momento não será mais o sangue, mas será fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai, esta foi a missão de Jesus desde o momento da encarnação até o momento da cruz. Eu vim, ó Pai, para fazer a tua vontade. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu querer, que eu realizasse a tua vontade. Jesus vai dizer para mim e para você nesta manhã que a intimidade ou a pertença a esta família que ele está iniciando não vem por laços jurídicos, nem por laços sanguíneos, mas vem por laços espirituais, por vínculos espirituais, porque nós nascemos do Espírito para compor e formar a família de Jesus. E essa família deve ser composta por homens e mulheres espirituais, homens e mulheres que foram atraídos pelo Pai, seduzidos pelo Pai e dados a Jesus para fazer a vontade do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nesse mundo tão difícil, até mesmo para as relações humanas dentro da família, como nós vamos percebendo cada vez mais a fragilidade dos vínculos familiares, como nós vamos percebendo cada vez mais uma intolerância entre os membros das famílias, de tal modo que a gente vai percebendo filhos que eles vão crescendo, vão recebendo dos pais todos os benefícios necessários para compor a sua vida, e assim que a vida está composta, então, eles não se sentem corresponsáveis pelos pais. Eles não se sentem corresponsáveis pela família.
E muitos até nem desenvolveram esse laço ou esse vínculo chamado pertença. E novamente nós temos que considerar que sem esses dois laços, o sentimento de pertença e o sentimento de corresponsabilidade, não tem como viver em família. Não é o sangue que faz alguém ser familiar ao outro. Então Jesus hoje está dizendo que a sua família não é formada por vínculo sanguíneo, por isso dentro dela não tem precedência sanguínea, nem hierarquia sanguínea, mas o valor máximo para formar essa família que é íntima de Jesus é fazer a vontade do Pai. Nós somos a família de Deus. A nossa igreja é uma grande família, porque a palavra católicos significa igual no mundo todo. E nós formamos a igreja una, santa, católica e apostólica. Una porque é uma única igreja que Jesus fundou para ser a sua família, de homens e mulheres que nascem do Espírito para fazermos juntos a vontade do Pai. Santa porque é Jesus que habita nela. É o Espírito do Senhor que vive nela. Católica porque ela deve ser a mesma no mundo inteiro. Não rezando todo mundo do mesmo modo, nem vestindo todo mundo do mesmo modo, nem manifestando culturalmente todas as coisas do mesmo modo, mas vivendo a comunhão na pluralidade, tendo um único pensamento e um único sentimento naquele creio, que nós professamos em todas as nossas celebrações. E apostólica, porque ela nasce dos apóstolos. A igreja é a família de Jesus, é a família formada pelo Pai do céu. E essa família formada pelo Pai do céu tem como irmão mais velho, Jesus, que nos congrega em comunhão para que, juntamente com Ele, nós possamos fazer a vontade do Pai. Seja feita, ó Pai, a vossa vontade, na terra e no céu. Meus irmãos e minhas irmãs, tomemos consciência, então, nesse dia, que nós somos crentes católicos. Tomemos consciência de que nós somos evangélicos católicos. E que o crente é aquele que crê. O evangélico é aquele que permite o evangelho pastorear a sua vida. Porque todas as vezes que nós ouvimos o evangelho, é o próprio Jesus que nos fala. É o próprio Jesus que nos comunica a sua inspiração para fazermos a vontade do Pai. Nosso Pai São Francisco convidava os frades da primeira hora dizendo: irmãos meus, sejamos mães, irmãos e irmãs de Jesus. E nós somos mães, irmãos e irmãs de Jesus quando nós fazemos boas obras. Por isso, aprendamos a dar a luz a Jesus novamente mediante as boas obras que glorifiquem o Pai. Porque o Pai é glorificado é quando eu e você aprendemos a fazer boas obras e passamos a nossa vida também fazendo o bem. O santo de hoje, São Francisco de Sales, nos ensina que nós iremos congregar muito mais abelhas, acolher muito mais abelhas com uma só gota de mel do que com um barril de vinagre. E ele está falando da evangelização, da nossa modalidade de evangelizar. Apanharemos muito mais abelhas com uma única gota de mel do que com um barril de vinagre. Que esse ensinamento hoje de São Francisco de Sales, um homem cristão que quis levar a sua fé adiante e com fidelidade, criatividade e firmeza, que ela ajude a mim e a você também a vivermos a nossa fé nesses novos tempos. Logo mais das 14 até às 20 horas será o meu plantão na paróquia de Nossa Senhora da Saúde. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Francisco de Sales, rogai por nós. Amém.